Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse culto maravilhoso, nesse dia 11 de julho de 2021. Começamos um novo semestre domingo passado e o tema desse mês de julho para a nossa congregação da Pio da Barra é a paz. E começamos um projeto muito interessante que é uma sinalização para as futuras células. Cada família da congregação, cada irmão, cada irmã tem a opção de ler ou meditar num texto que eu escrevo, comecei domingo passado, escrevo esse texto, coloco no grupo da congregação, o WhatsApp, e cada irmão tem essa meditação para ser lida, precedida de um tempo de oração, de cânticos, de intercessão, e serão 4 semanas, cuja temática é Semana de Paz no Lar. Não quer dizer que as outras semanas anteriores ou posteriores ao mês de julho não tenham sido e nem serão de paz. A verdade é que a gente quer incentivar que cada família, que cada lar tenha esse tempo de oração, de intercessão, de súplica, para que a paz de Cristo, a paz do Senhor, se faça presente nos corações das famílias, de todos daqueles que nós conhecemos. Esse é o nosso desafio. E essa semana, que começou domingo passado, foi uma experiência muito agradável pelo WhatsApp, já que não é possível ter uma aglomeração dentro de casa, através do WhatsApp, que é um recurso tecnológico muito simples, você pode chamar até mais 3 pessoas e ter numa tela de celular ou do computador 4 pessoas ou 4 famílias reunidas em oração. Se você quiser avançar em quantidades ou aumentar, você pode ir para o Zoom, para o Google Meet, e aí você pode ter mais pessoas envolvidas nesse tempo de oração. E essa é uma sugestão. Comece com esse grupo menor de 4 famílias e, de acordo com, digamos assim, o tempo se vai aumentando. O importante é que ao longo do mês de julho, a gente tenha 4 semanas de paz no lar e que isso depois se torne um hábito, uma prática edificante. É assim que a gente deseja vivenciar esse mês de julho. E esse é o desafio para você, para mim, para todos nós. E agora, com essa abertura, digamos assim, muito desafiadora, queremos incentivar você que já se vacinou, que já está imunizado com uma dosagem única ou 2, de acordo com o tipo de vacina, que você então se sinta à vontade e motivado a voltar para os nossos cultos presenciais, domingo pela manhã, de 9 às 10, a escola bíblica, de 10h15 até as 11h30, o culto, e à noite o culto evangelístico às 18 horas. Você e a sua família são os nossos convidados. Jesus quer que todos se convertam. É para isso que ele veio. Ele morreu para todos, mas a escolha é de cada um. Então vamos ter hoje um momento de intercessão. Uma outra pessoa da congregação fará esse momento de intercessão, porque queremos que mais pessoas participem e se envolvam na obra do Senhor. E logo após o momento de intercessão, vamos ter uma participação musical e a mensagem cujo tema já está aí na tela para você acompanhar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, a vitória contra os inimigos da paz. Isso mesmo, a paz é o desejo de Deus, mas há adversários contra essa paz que querem atrapalhar, mas que em nome de Jesus nós temos a vitória. Então vamos orar, mas antes da oração, deixe-me dizer, você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, você pode entregar o seu dízimo, participar com as suas ofertas, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail. Faça a sua entrega do dízimo, da oferta, através do depósito bancário ou transferência através do Pix, sem nenhum custo a mais. E, dessa forma, você vai estar contribuindo
para que avancemos na obra do Senhor em nossa cidade, em Duque de Caxias. Então, vamos estar orando e logo depois teremos a música e seguida da mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Estamos passando para deixar aqui para vocês e desejar já para vocês de antemão uma semana de paz. E vamos deixar para vocês aqui Filipenses 4:7, que fala assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E agora o Moisés vai orar, tá bom? Amém. Obrigado a Deus por esse dia que o Senhor nos tem dado. Pedimos ao Pai uma bênção especial para cada família da nossa congregação. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los e animá-los a cada dia. Fica conosco, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba, Pai. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba, Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba, Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba, Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Adonai, Abba, Pai, seja feita a tua vontade.
Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Creio que Deus preparou o seu coração para esta mensagem. Você ouviu a oração, você pôde acompanhar a música. E agora, abra sua Bíblia. A gente tem perdido o hábito da leitura. Eu não sei se você já percebeu. O hábito da escrita já passou há muito tempo. São poucos aqueles que usam a caneta para escrever textos, desenvolver ideias, ser criativo na composição de uma escrita, por exemplo. A escrita hoje, manual, está muito prejudicada, não só por causa da chegada do computador através do teclado, mas sobretudo por causa dos editores de texto que a gente encontra nos celulares. Então as pessoas escrevem pouco. E a leitura, então, já ficou realmente prejudicada. A leitura de livros, inclusive a Bíblia física, né, nesse formato do livro físico, algumas pessoas têm perdido esse hábito. Na verdade, segundo alguns, as pessoas têm lido mais textos fragmentados do que livros. Não sei, há várias razões para isso, mas o fato é que a gente tem lido pouco. E a palavra de Deus, então, tem gente que até leva o livro físico para os cultos, mas raramente abre porque acompanha a projeção na tela e isso facilita. Facilita, sim, na dinâmica, na uniformidade do momento no culto, mas não podemos perder o hábito de ler a palavra de Deus durante a semana, meditar nela, aprender mais daquilo que vem do Senhor. Bom, então vamos ler agora Romanos capítulo 12, dos versos 9 a 21, com esse olhar sobre esse tema, a vitória contra os inimigos da paz. Então vou ler e você acompanha aí. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os outros em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como você pode observar, do verso 9 ao verso 21 de Romanos 12, encontramos uma lista, uma série de atitudes, de ações que, postas em prática, vai contribuir, ou essas ações vão permitir, darão condições para que a paz de Cristo prevaleça em seu coração, no coração da sua família, no coração daqueles que convivem com você. Isso mesmo, a paz
que você precisa, que você deseja, que você necessita, vem do Senhor. E é interessante Romanos 12, versículo 18, quando o apóstolo Paulo fala: quando depender de vocês, tenham paz com todos. O texto, essa frase é muito interessante. Quando depender de vocês. Ou seja, o texto bíblico traz esta lembrança ou esta afirmação da responsabilidade individual pela paz. Não é você depender do outro para ter paz. É quando depender de você, tenha paz com todos. Não é o outro que deva contribuir ou agir ou realizar algo para ter paz com você. Porque você tem conhecimento da palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, então é você que deve ter todo esse cuidado e deve ter essa iniciativa e agir de forma propositiva para que a paz seja presente e real entre você e as outras pessoas. Quando depender de você ou de vocês, diz ele, Romanos 12, 18, tenham paz com todos. O que é paz? Eu já falei e repito, paz não é ausência de problemas. Se assim fosse, ninguém teria paz. Paz não é ausência de sofrimento. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, eu sou a paz. Ele diz lá em João 14, 27, eu deixo a vocês a paz, a minha paz dou para vocês. Então, eu não quero falar sobre os inimigos da paz, porque a gente sabe várias coisas, várias pessoas, de alguma forma agem, já têm uma iniciativa e um desejo de que não haja paz na sua vida, paz no seu casamento, paz na sua relação familiar, paz com o seu pastor, paz com as suas ovelhas, paz com o seu professor, paz com seus alunos, paz com seus patrões, paz com seus empregados. A paz é vertical, você com Deus, em Cristo Jesus, e é horizontal, você com o próximo, também em Cristo Jesus. Então, são vários os inimigos da paz. Então, não querendo destacar os inimigos, mas sim como vencer esses adversários ou situações adversas à paz. O texto é muito propositivo. O texto aqui que acabamos de ler, recomendo que você o leia mais tarde, seguidamente, Romanos 12, de 9 a 21, apresenta várias atitudes, várias ações que vão dar a você condições, em nome de Jesus, de vencer os inimigos dessa paz que você realmente tem em Cristo no Senhor. Então, quais são os atos, quais são os caminhos, quais são as alternativas para que você tenha paz, ou melhor, vitória contra os inimigos da paz? Vamos então, não há tempo para que possamos ver tudo que o texto oferece de instrução, de orientação. Eu aqui elenquei, separei, reservei 4 atitudes muito importantes que o texto coloca sobre paz. A paz que vem de Deus e que Deus quer que seja presente na sua vida com relação às outras pessoas. Quais são realmente os caminhos para essa vitória contra os inimigos da paz? O primeiro, assim eu entendo, o primeiro ato que vai propor vitória sobre os inimigos da paz é amar com sinceridade. Amar com sinceridade. Quando a Bíblia diz, Romanos 12, versículo 9, o amor deve ser sincero, se o texto bíblico está dizendo isso, é porque o amor pode ser falso. Uma pessoa pode amar de mentirinha. Uma pessoa pode dizer eu te amo, mas no fundo deseja o oposto, ou pensa o oposto, ou sente o oposto. Há pessoas que dizem eu te amo, mas estão dando um abraço de tamanduá. Sabe o abraço de tamanduá? Aquele animal que quando se aproxima de alguém, de uma pessoa, ele vai abraçar, ele abraça pela frente, mas por trás enfia as garras. Há pessoas assim, que não são verdadeiras, que não amam de verdade. O amor de Deus, porém, é verdadeiro.
Deus, diz a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amar com sinceridade, amar de forma verdadeira. Eu não acredito que alguém seja realmente infeliz por amar de verdade. A pessoa pode sofrer, a pessoa pode se decepcionar, a pessoa pode passar por dificuldades porque ela ama, mas ela não será infeliz, porque o amor vem de Deus e tudo que vem de Deus é bom, é extraordinário, é perfeito. Diz o texto, o amor deve ser sincero. Ama de verdade. Diz lá, ou dizem os sábios, né, que do certo não se pode falar nada. Isso mesmo. Do certo não se pode falar mal. É redundância, mas é verdade. Então, se você ama de verdade, a pessoa pode falar, pode fazer isso, pode criticar, pode querer distorcer, mas você tem paz no coração. Eu amo de verdade. O marido que ama a esposa tem paz no coração. A esposa que ama o marido de verdade. Os pais que amam seus filhos. Os filhos que amam seus pais. Há paz no coração. Eu já ouvi muitas histórias de filhos que dizem, eu odeio, falando ao pai ou à mãe. Como é que essa pessoa que odeia tem paz no coração? Como é que um homem que diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, pode ter paz no coração? Ame, diz o texto, o amor deve ser verdadeiro. Você quer ter paz no seu coração? Ame de verdade. Não ame de mentirinha. Se você está triste, se você está magoado, se você está ressentido, fale. A Bíblia diz no verso 15 de Efésios 4, antes, seguindo a paz em amor, né, cresçamos em tudo. Tenhamos e seguindo a paz, ou melhor, crescendo em amor, né? Falando a verdade, a gente cresce em amor. Então, quando o texto oferece essa palavra, o amor seja sincero, sem falsidade. Ame de coração. Se porventura você diz, Senhor, eu não estou em condições de amar essa pessoa, então ore. Ore por essa pessoa. Como Cristo disse, ouvi o que foi dito, ame seu amigo ou seu próximo, meu Deus, seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, ame de verdade. Quer ter paz no seu coração? Ame. O texto é muito claro quando se lê o versículo todo. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Vejam só o que o texto fala. Amem de modo sincero. Odeiem o que é mal. Quando a Bíblia diz odeiem o que é mal, ele não está falando de odiar as pessoas. Odiar o erro, odiar o pecado, odiar aquilo que é injusto, odiar aquilo que é falso, odiar aquilo que Deus condena. Isso sim, o caso, as coisas, as atitudes, as palavras, as falas, as ações, odiar o que é mal, mas amar as pessoas. A Bíblia diz que Deus odeia o adultério, odeia o divórcio, odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então veja só como a Bíblia é muito clara. Mas outra coisa muito interessante para você vencer os inimigos da paz, abençoe aqueles que são contra você. Diz aqui o texto no verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Quer ter paz no coração? Em vez de amaldiçoar, abençoe as pessoas. No Velho Testamento, principalmente em alguns salmos, a gente vê, né, o salmista, Senhor, lança a espada contra essas pessoas, lança o teu arco contra aquelas pessoas, Senhor, derrota. O Salmo 137, feliz aquele que pegar os teus filhos e lançá-los contra as pedras. Então a gente vê ali uma rejeição visceral, um ódio realmente profundo
instigado, alimentado e ao mesmo tempo desejando que o mal aconteça sobre o outro. Isso está no Velho Testamento. E a Bíblia é tão verdadeira que ela não nega as falhas, os pecados e as imperfeições de todos nós. Mas, quando a gente lê o Novo Testamento, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, ele pregou o quê? O amor. Ele veio falar do amor. Ele veio viver o amor. Ele veio encher o nosso coração de amor. É por isso que o texto diz aqui claramente, no versículo 14, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Jesus disse em João capítulo 13, se vocês se amarem, serão chamados meus discípulos. E um novo mandamento dou a vocês, que amem-se uns aos outros. Então, amar. Agora, ele também não disse que você só tem que amar aqueles que amam você. Porque o texto aqui é muito claro. Não amaldiçoem os seus inimigos. Não amaldiçoem aqueles que os perseguem. Abençoem. Abençoe aqueles que os perseguem. Quer ter paz no coração? Então não alimente ódio. Quer ter paz no coração? Não fique alimentando mágoa, ressentimento. Não fique arquitetando dar o troco. Ao contrário, quer ter paz no coração? Use a sua boca não para amaldiçoar os outros, mas para abençoar. Que Deus te abençoe, diga. Que você tenha um dia abençoado, mande uma mensagem no Zap. Que você seja feliz e próspero, ore por aquela pessoa. Talvez a pessoa fez tanta coisa contra você que só em você pensar nessa pessoa você chora, você tem tristeza ou até mesmo um ressentimento profundo. Comece a orar e Deus mudará o seu coração com respeito a essa pessoa. Então, que ter vitórias contra os inimigos da sua paz, abençoe aqueles que perseguem você, abençoe e não amaldiçoe. Não use a sua boca para que ela seja usada realmente para trazer ofensas contra os outros. Porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Que o seu coração esteja cheio do amor de Deus para que suas palavras e atitudes possam refletir esse amor. Mas outra coisa interessante que a Bíblia nos mostra aqui, cremos que são atos, atitudes que vão nos dar vitórias contra os inimigos da paz, é retribuir o mal com o bem. Isso mesmo, retribuir o mal com o bem. Aqui diz no verso 17, não retribuam o mal não retribuam a ninguém mal por mal. E aqui no verso 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É muito interessante. Se você quer ter paz no coração, não retribua o mal que recebeu com mal, mas retribua o mal com bem. É isso que a Bíblia coloca. Até porque, lembra da lei de Talião? A lei de Talião significa a lei do tal qual. Pisou no teu pé, eu vou lá, e aí você diz, pisou no meu pé, eu vou pisar no seu. Me bateu, eu vou bater. Me xingou, eu vou xingar. Eu fui agredido, eu vou agredir. Eu fui prejudicado, eu vou prejudicar. Não. O texto é muito claro. Não retribua a ninguém mal por mal. Diz lá Romanos capítulo 12, versículo 17. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Pode ser que você diga, mas Senhor, em oração você fale, Senhor, fulano me desejou tanto mal. Não é justo eu ser obrigado a oferecer o bem. Não é justo eu pagar o mal que eu recebi com bem como se eu fosse o culpado do mal que me fizeram. Não, Senhor, isso não é justo. Pois é. Pense no Senhor, o que Ele fez por você. Só pensando nos seus erros e pecados, realmente seria justo da parte de Deus Ele fazer o melhor para você depois de tudo que você fez de errado? Não. Ao contrário,
Você pode dizer, Senhor, o justo era eu apanhar, o justo era eu sofrer, o justo era eu padecer. Pois é, isso que é a justiça humana. A justiça humana é mais ou menos assim: pagar o mal com o mal ou pagar o bem com o bem. Isso é justo. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, movida pelo amor, é: eu pago o mal que recebi com o bem. Você ficou doente e ninguém visitou você. Mas quando o outro ficou doente que não te visitou, você vai lá e vai orar por ele. Isso que é pagar o mal com o bem. Alguém que disse não quando você pediu e agora esse que recusou te ajudar, quando pedir ajuda, você ajudar. Isso é divino. Né? Pagar o mal com o mal é maligno, ou melhor, é humano. Pagar o mal com o mal e o bem com o bem é humano. Pagar o bem que recebeu com o mal é maligno. Vocês não conhecem as histórias de filhos que foram adotados e depois fizeram o oposto, em vez de ser grato e retribuir, não. Fizeram o mal, assaltaram os pais. Eu já soube de histórias terríveis de filhos adotivos que retribuíram todo o bem que receberam com o mal, saíram batendo a porta, gritando, dedo em riste, dizendo, nunca mais volto aqui. Filhos, filhas que foram criados com tanto amor, com tanto zelo, com tanta doação por parte dos pais, na hora da raiva diz, eu não pedi para nascer, problema é seu, eu vou embora daqui, aqui eu não sou feliz. Não acontece isso? Pois é, isso não é de Deus. Isso não é coisa cristã. Pagar o bem com o bem ou o mal com o mal é humano. Pagar o bem que recebe com o mal é maligno. Agora, pagar o mal que recebeu com o bem é divino. Só Deus. Só Deus leva você a agir assim. Quer ter paz no coração? Quer ter um sono tranquilo? Quer dormir em paz? Você vai retribuir o mal que recebeu com o bem. Faça isso e você vai estar dizendo para todo mundo: a paz que eu tenho não depende de circunstâncias e nem de outras pessoas. Ela vem de Jesus, ela é perene, é verdadeira e é duradoura. Que coisa linda! Mas a última coisa que eu quero aqui falar para você a respeito de atitudes para vencer os inimigos realmente desta paz é não se vingar, mas se dispor a perdoar. Isso mesmo. Não se vingar, mas se dispor a perdoar. Aqui no verso 19 do texto de Romanos 12 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, o texto que Paulo aqui está colocando é um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, que fala a respeito disso, não se vinguem. O que é querer se vingar? É querer dar um troco. E um detalhe, geralmente quem se vinga faz pior do que o outro. Quem se vinga erra na dosagem, erra na medida, erram na ação. Há pessoas que foram feridas e quando vão se vingar, não ferem, matam. O texto de 2 Samuel, capítulo 13, fala a respeito de Aminon e Tamar. Aminon era meia-irmã de Tamar. Naquela época, o casamento entre parentes era uma coisa aceitável. Não é à toa que, então, Aminon era meio-irmão de Tamar. Tamar era filha de Davi com outra mulher e Aminon, filho de Davi com outra mulher. Então, eles eram irmãos ou meio-irmãos. E quando diz a Bíblia que Aminon estava lá caído, com o coração derretido por Tamar, entristecido, quase que numa crise de depressão por causa de não ser correspondido por Tamar, o seu primo fez lá um plano, diz, olha, se finja de doente, peça ao rei para que ela vá lá preparar uma refeição para você e quando você estiver sozinho, você pode violentá-la.
E aí ele fez, Aminon se fingiu de doente, pediu para o rei autorizar a sua meia-irmã ir até a casa dele, a irmã inocente foi, ele, maquiavélico, mandou todo mundo ir embora, e quando ficou sozinho com ela, a forçou, a violentou, e então depois a rejeitou como se rejeita algo sem valor. A Bíblia diz que o irmão de Tamar, filho de Davi, como Tamar era, mas o filho da mesma mãe de Tamar, ele ficou tão revoltado que 2 anos depois, a traição, ele matou seu irmão Aminon. Você vê, quem se vinga geralmente faz pior do que aquele que motivou o seu sofrimento. A Bíblia diz, na palavra aqui do Senhor, meus irmãos, meus amados, nunca procurem vingar-se. Em outras palavras, perdoem. Tem uma frase de um filósofo antigo, Sêneca, a ele é atribuída essa frase: quer ser feliz por um pouco de tempo? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. O texto é muito claro, o texto bíblico é nunca, o texto é oposto até, nunca, não é uma vez, ou só uma vez, ou de vez em quando, é nunca, meus amados, nunca procurem vingar-se. Mas, diz o texto, mas deixem com Deus a ira. Senhor, fulano falou mal de mim, fulano me aprontou, fulano me prejudicou, fulano desejou meu mal, fulano fez. Deixa com Deus. Perdoe. Quem vai tratar da pessoa não é você, não sou eu, é Deus. Deus é que vai retribuir o mal que a pessoa fez com você, para você, em bem. Lembra lá o que está na Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando Davi se reúne com seus 11 irmãos, dizendo: vocês fizeram mal, vocês intentaram mal, mas Deus transformou este mal em bem para mim e para vocês também, porque eu estou alimentando vocês. Que coração maravilhoso, que coração cheio do amor de Deus, porque só perdoa quem tem amor. Só perdoa quem foi perdoado. Só oferece aquele que está com o coração cheio da graça e do amor de Deus. Então, quer vencer o inimigo da sua paz? Perdoe. Abra mão. Renuncie. Deixa com Deus o que só Deus pode fazer. Diz o texto, não se vinguem. E aí Paulo completa dizendo o seguinte, e aí ele cita um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22 diz assim: se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, ou a cabeça dele. O que o texto está dizendo? Se uma pessoa fez mal a você, e quando ela precisar, você retribui com bem, ela vai dizer assim, como assim? Como é que você pode fazer tudo isso por mim depois de tudo que eu fiz contra você? Como é que você pode me visitar quando eu me indispus a visitar você, quando você mais precisou? Como é que você pode estender a mão para mim depois de tudo que eu fiz contra você? Pois é, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, ou versículo 7, pode ser que por um homem bondoso alguém ouse morrer, mas, diz o texto, Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, perdoem. Perdoem, porque quando você guarda mágoa no coração, você alimenta um sentimento contra a pessoa. E essa mágoa vai crescendo e gera ódio. E esse ódio vai desejar vingança. E a vingança posta em prática dá à luz o pecado e o pecado à morte. Então, quando você perdoa, você diz, Senhor, eu quero dormir em paz. Se fulano não reconhece, se fulano não admite, se fulano não vem aqui, não fala, é problema dessa pessoa com Deus. Eu sei que eu tenho que perdoar e em nome de Jesus está perdoada, está perdoado. É isso que você tem que fazer. Sabe quando você faz essas coisas, você tem paz no coração.
Quando você ama de verdade, você tem vitórias contra o inimigo da paz. Quando você abençoa seu inimigo, você tem vitória contra o inimigo da paz. Quando você retribui o mal que recebeu com o bem, você está derrotando o inimigo da paz. Quando você perdoa quem feriu você, em vez de querer se vingar, você está tendo vitória contra o inimigo da paz. E só Deus, em Cristo Jesus, é que vai capacitar você a amar de verdade, a abençoar, a retribuir o mal com o bem e a perdoar em vez de se vingar. Faça isso e você vai ter paz em Cristo Jesus. Na verdade, é em Cristo Jesus que você será capaz de fazer isso, porque só em Jesus há a verdadeira paz. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, que o meu coração esteja cheio desta paz em Cristo Jesus, para que eu possa amar de forma sincera, que eu possa retribuir o bem, o mal que recebi com o bem, que eu possa realmente abençoar aqueles que me perseguem, não amaldiçoar, que eu possa retribuir tudo aquilo que fizeram contra mim com o teu amor e que eu perdoe de forma sincera. Diga isso, ó, cada um dos que estão ouvindo, para que assim a graça do Senhor seja uma verdade em cada coração. É isso que nós já estamos intercedendo e já agradecendo pela paz de Jesus, pela vitória contra os inimigos da paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.